concluímos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Um veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, e o mundo todo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Pois, mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Diga pra mim, se não existisse a lei, como saberíamos o que é ou o que não é pecado? Afinal, é ela que nos diz, né, que se a gente matar, é pecado. Se a gente olhar com desejo pra mulher de alguém que já é casado, é pecado. Mas eu digo a vocês que a lei, ela não é algo que vai contra a graça de Deus, né? A lei, ela é aquilo que reforça o que é pecado e o porquê de nós precisarmos de salvação. Essa passagem de Romanos, ela nos deixa bem claro que somos pecadores e não há ninguém que faça o bem por si só. E que necessitamos ser salvos, necessitamos ser redimidos por alguma coisa, justificados por algo. Então, essa passagem ela reforça muito bem, né? Como se fosse colocando a gente no nosso lugar. Quem somos nós na fila do pão? Somos pecadores. Somos pessoas que cometem o mal mesmo sem querer. Você já se perguntou por que às vezes a gente faz coisas erradas mesmo sem querer? E quando a gente quer fazer o bem, a gente faz o mal mesmo assim? É o pecado. Não existe nada que reforce isso. O pecado é algo que está impregnado na nossa natureza humana. Já nascemos com o pecado em nós por culpa de um homem. O pecado adentrou o mundo. Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, outro homem veio em forma de Cristo para nos justificar. Aliás, essa outra passagem que eu vou ler para vocês, ela reforça que somos sim pecadores, mas que há uma salvação, há alguma coisa que pode nos tirar dessa posição de pecadores e nos tornar justificados. E diz mais ou menos assim, ó: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creiam. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Não. Ele também é o Deus dos gentios. Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircunciosos, anulamos então a lei pela fé. De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Então, o que Paulo quis dizer nesse versículo 3 de Romanos? Ele quis dizer que a lei era aquilo que falava que era pecado. Então, não matarás, né? Enfim, não desrespeitar pai e mãe. Então você sabia o que era pecado, né? Inicialmente, né, a gente acha que são só 10 leis. Mas, na verdade, a lei torácica, ela tinha mais de 600 leis, né? Mais de 600 leis. Então era muita lei. Então, para você seguir uma vida certinha, para você entrar no céu, você tinha que, enfim, tá muito nos eixos.
Isso era uma questão muito religiosa, né? Se você parar pra olhar bem, o que forma uma religião são ritos religiosos, regras religiosas, aquilo que, tipo, te limita de certa forma, né? Mas olha que engraçado que Deus traz pra gente a graça, né? E ele falou que a graça não são pelas obras que você faz. A graça não, né? A sua salvação não é pelos os pecados que você comete, mas a sua salvação é pelo que você crê, é pela fé. A salvação ela é pela graça mediante a fé. Você é salvo pela graça, mas para você ser salvo pela graça, você precisa ter fé de que ela te salvou. Ou seja, se você crê no seu coração que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e que a partir de hoje, tudo que você fizer é graça de Deus sobre a sua vida, você está salvo. Você só precisa aceitar Jesus, né? E viver uma vida com Ele, porque Ele é um Deus de relacionamento. Mas perceba que Paulo também dá uma reforçada, que ele pergunta, né? Será que a lei vai contra, né? Será que a graça, a fé, né, vai contra a lei? Ele fala ali, né? De forma alguma, né? Elas se completam. Porque a lei mostra o pecado e a graça mostra a justificação. Ou seja, por Jesus Cristo fomos justificados daquilo que era pecado. E sem a lei não saberíamos do que fomos justificados. Então, perceba que Deus é minuciosamente muito bom em fazer o que ele faz. Ele criou a lei, sabendo que a gente não ia seguir. Pra gente ter a consciência do que é pecado, pra gente ter a consciência de onde erramos e onde precisamos de um Salvador. E ele manda Jesus Cristo pra morrer por nós, pra nos lavar dos nossos pecados. Amém? Então eu lhe convido a viver essa vida com Cristo, a ver os meus vídeos do canal. Se você tem interesse a ter uma vida cristã, a ter uma vida de santidade, conecte-se com Cristo neste momento. Tenha esse momento da sua vida, é uma nova estação para sua vida, eu creio, tá? Então vamos fazer uma oração aqui. Obrigado, Deus, por esse momento, pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Obrigado por todo mundo que escutou até aqui. Eu declaro sobre elas, Senhor, uma visão da graça, para que alargue a fé delas, para que elas percebam o quão seu amor é grandioso com elas. Senhor, não há pecado maior, não há erro maior cometido do que seu amor, que nos perdoou e nos lavou do sangue. Deus, acompanhe a semana dessas pessoas, para que elas sejam fortificadas no seu espírito, e para que elas busquem o Senhor cada dia mais. Senhor, esse é um convite a elas, que elas venham a se render ao Senhor, e entender que não é o que elas fazem ou o que os outros fazem, mas é somente o que o Senhor fez naquela cruz. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, esse vídeo é muito importante pra mim, é o primeiro vídeo do canal. Eu creio que haverá outros, eu quero fazer um sobre maturidade espiritual. Então se você tem algum tema pra adicionar, pra mim fazer um vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, inscreve-se no canal e vamos seguir Jesus Cristo junto e conecte-se comigo com Cristo.